Nossos seminários têm abençoado irmãos de diversos lugares do Brasil e do mundo. Você está fazendo esse seminário, onde você está, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu ser. Deus quer que você seja uma das colunas da igreja. Você que está em Pindamonhangaba, você que está em Minas, você que está em Brasília, que está em Osasco, que está em qualquer lugar e está nos acompanhando, você vai ser diferente, porque a sua vida de oração vai mudar. Cursos presenciais e online têm ajudado as pessoas a vencer os diversos problemas diários, na família, na vida financeira, na vida espiritual ou em qualquer área da vida humana. Para minha vida, foi uma bênção muito grande. Eu aprendi muito naquele seminário. Foi um divisor de águas na minha vida essa aula, porque eu pude então escutar a voz de Deus e ser obediente. Tem sido um balão de oxigênio espiritual para nossas vidas, nossas almas. Temos sido abençoados, renovados. Tá maravilhosa a aula. Fui renovada no poder do Espírito Santo. Entre em contato com nossas mídias para ser informado sobre quando e qual curso você quer fazer conosco. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Existem 3 aspectos da salvação. O primeiro aspecto é justificação. O que é justificação? Nós somos pecadores, merecemos o inferno. Nada que façamos, sabe por quê? Porque mesmo que você nunca tenha cometido um homicídio, ou um adultério, ou alguma outra coisa, mas você é um pecador por natureza. Existem dois aspectos básicos que tem que ser resolvido. O problema da nossa reconciliação com Deus, porque nos desviamos em Adão, morremos em Adão, entende? E o problema da natureza. Você se lembra quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte? Ele disse: eu não vim tirar o poder da lei, eu não vim mudar isso, eu vim para cumprir. Aí o pessoal inchou o peito. Agora eu quero dizer um negócio para vocês: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já quebrou. Quer dizer, o cara
não se deitaram, não pularam a cerca, só a intenção, que é o pecado lá dentro. Ou aquele que odiar, também já é assassino. É fundamental então entender a doutrina do pecado, ou a pecaminosidade do pecado no ser humano, entende? E aí você vai entender por que diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Eu peço que você que se desviou, se desvia muito fácil, que você essa noite, você peça ao Espírito Santo para você ter um olhar para Jesus que você nunca teve. Olha o que eu vou dizer. Ter um olhar para Jesus que você nunca teve. A pessoa às vezes se aborrece nas igrejas, né? Olha, na ótica dele, olha para o defeito de alguém, olha para isso, e não olha para ele mesmo. Você se afasta, o que é que Jesus fez com você? O que é que Deus fez contra você? Nada. E detalhe, seja qualquer igreja, ninguém é perfeito. Você não vai encontrar os crentes perfeitos. O único perfeito que está em toda igreja que prega a Bíblia é Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, é Jesus Cristo. Alguém tem que aplaudir, alguém tem que glorificar o Senhor Jesus. Não, deixa eu procurar uma igreja perfeita. Meu irmão, não vai encontrar. Todo mundo é perfeito, não vai encontrar. Mas você vai encontrar pessoas que confiaram no sangue de Jesus. Você vai pessoas que confiaram no sangue, que foram adotadas na família de Deus. O nome está escrito no livro da vida. E ela foi justificada, declarada justa. Irmão, presta bem atenção. Deus não se impressiona com a justiça própria. Isaías disse, as vossas justiças são como trapos de imundícia. Enganoso é o coração do homem. Então eu não posso chegar assim e dizer, vou impressionar Deus. Não vai. Vai ficar de fora. Porque Deus estabeleceu um vivo caminho. E é que você deposita a sua confiança no teu representante. Quem é o meu representante? Quem é o nosso representante? Que morreu pelos nossos, viveu a vida perfeita, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu só aguardando a trombeta tocar para voltar. Então todo dia Deus me vê através de Jesus. Você que está se vendo muito feia, espiritualmente falando, você que está se vendo muito feio espiritualmente falando, você está cometendo um grave erro, está olhando para você. Você tinha que olhar para Jesus, porque quando Deus olha para você, não olha para as tuas debilidades, Ele olha para a justiça que Ele te imputou, Ele vê Jesus. Deus está olhando para mim e para você agora, Ele está vendo Jesus em mim, Jesus em você, e por isso Ele aceita as nossas orações. Pode aplaudir, louva o Senhor. Bendiga aí o nome do Senhor. Oh, rabadara, chora, baduriandara, chora, baduriandara, chora, baduriandara, churiandaras. Aleluia. Aleluia. Eu quero que vocês ouçam a palavra, ouçam a escritura, se voltem para a palavra. Saia do campo emocional, entre no campo da fé, fé nele. Ouça o que diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se concentre aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todas nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o 33 aí, meu irmão. Para você pular, para você saltar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificar significa te declarar sem culpa. Você sabe, parte das pessoas se desviam porque essas verdades não as domina. Não as domina. Elas ficam sempre cedendo a uma alta acusação ou coisas que vêm do diabo. Mas Satanás, esta igreja, ela está debaixo da palavra.
Quem entrou aqui com espírito de condenação, esse espírito de condenação vai sair e você vai se firmar em Jesus Cristo. Você vai voltar para a sua casa forte, santo, alegre, por causa de Jesus de Nazaré. Aleluia! Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Às vezes você abandona o Senhor, não é? Porque você não olha para as grandes verdades que Deus disse a teu respeito. É maravilhoso. Vocês sabem que tem pessoas de uma certa religião que tem um montão de santo, né? Não é isso? Santo A, santo B, e eu não falo isso aqui de maneira pejorativa, porque nós respeitamos as pessoas, a sinceridade das pessoas. Mas é porque elas não conhecem a palavra de Deus. Nós não precisamos de santa A, santo B, santo D, porque o único que é santo, santo, santo é Jesus. Em primeiro lugar, é Jesus. Quantas vezes eu estou nessa pregação mencionando o nome Jesus? Aleluia! Online, onde quer que as pessoas estejam, só há um Salvador, e o Salvador é Jesus. Lá em Atos 4:12 diz que nenhum outro nome é dado, é Jesus. Por isso, outros e outras não entram na nossa relação, até porque Deus não os aceita, Deus não os credenciou. A Bíblia diz que Deus credencia só o seu Filho. Quando ele se torna homem e se submete ao batismo que era para pecadores, e João tremeu, João não queria batizá-lo, né? E ele disse, convém que se cumpra toda a justiça. Quando ele entra naquelas águas do Jordão, e olha que o Rio Jordão tem a história, né? O Rio Jordão tem a história. Quando ele entra naquelas águas do Jordão para ser batizado, abre-se o céu. E o Espírito de Deus vem sobrevoando sobre ele em forma corpórea de pomba. E o Pai brada e disse, este é o meu Filho. Senhores e senhoras enganados por religiões e filosofias, eu não quero mencionar nome de A ou de B, vocês conhecem tudo isso aí. Mas o Senhor não os enviou. O Senhor não os ressuscitou. O único que o Senhor enviou morreu, quis morrer, aceitou morrer, morte necessária, morte expiatória por mim e por você, foi o seu Filho Jesus. E depois o único que ele ressuscitou, por isso ele é o único Salvador. Ignorá-lo é rejeitar o plano de Deus para a salvação. E o primeiro aspecto eu disse que é justificação. Olha aí para quem está ao teu lado. Talvez você tenha entrado aqui olhando para os seus defeitos. Talvez você tenha entrado daqui olhando para a debilidade de alguém. Mas o Senhor não faz isso. Ele não vê mais debilidade. Sabe por quê? Por quê? Nós fomos justificados. Aleluia! O segundo aspecto é a regeneração. É o ato de quando você crer em Cristo Jesus, Deus, Espírito Santo, produz o quê? Uma vida inteiramente nova. Viu o testemunho aqui, o meu amado irmão? Né? Irmão, a mudança que houve, algo aconteceu. Algo aconteceu. Vocês que já tiveram a alegria da salvação, vocês que já falaram até em outras línguas, e hoje vocês estão como mortos, porque tiraram os olhos de Jesus Cristo, começaram a valorizar outras coisas, acumularam em seus corações ídolos. Se eu não me engano, é o grande pregador Spurgeon, que numa frase ele diz que a nossa alegria finda quando começa o nosso amor pelo mundo. Você já teve a alegria da salvação, você já levou pessoas a Cristo,
hoje você está caído, mas eu estou aqui para te dizer que Ele não esqueceu de você. E se você olhar para Jesus novamente, e se você quiser começar, Ele vai te segurar pela mão. Quando Pedro afundou nas águas do mar da Galileia, porque tinha tirado os olhos de Jesus, aleluia, e ele deu um grito e disse: Senhor, salva-me. E aquela mão poderosa que fez os céus e a terra, aquela mão que jogou o sol, participou da criação, ele estendeu a mão. Meus amados, um dos maiores mistérios é a divindade e a humanidade de Jesus, as duas naturezas. Para cumprir o plano da salvação, ele veio aqui, não deixou de ser Deus. Lembra que a pastora falou com o doutor Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas ele agiu como homem para ser o nosso Salvador, foi cheio do Espírito Santo como homem. Ele enfrentou as tentações como homem, cheio do Espírito Santo. Amém? Depois ele ressuscitou. Olha, quem tem certeza que Jesus está aqui no nosso meio essa noite? Você pode ser curado agora aí, liberto agora aí, batizado com o Espírito Santo agora, pode ser transformado agora, porque Ele está aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. E Ele não é um mentiroso, Ele é verdadeiro. Aquele que crê, sente agora queimar o seu coração aí, pela presença dEle, porque Ele vive e ressuscitou. Então, o outro grande aspecto da salvação é a santificação. Tem a santificação posicional. O que é a santificação posicional? Jesus não é santo? Nós não recebemos Jesus? Então nós somos em Jesus o quê? Separados para uso exclusivo de Deus. Glórias a Deus. Se dependesse da nossa perfeição, nós não chegaríamos. Porque quando nós aceitamos o Senhor, começamos a dar os primeiros passos, não é isso? Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, se essa noite, você que é cristão, tá? As mãos do Senhor falar, venha, e tirar você de dentro desse corpo, você vai para o céu. E o mérito é porque você está vestido com a justiça do Senhor. Isso não diz nada para vocês? Olha, dá preocupação com vocês. Em que está a tua fé? A sua fé está em quê? Naquilo que você faz ou naquilo que Cristo fez? Aquilo que Cristo fez é garantia de porta aberta. Por isso que Estevão, quando estava diante do Sinédrio, ia ser apedrejado, ele diz: eis que vejo os céus abertos. O Filho do Homem ficou de pé. Gente, você quer saber o que acontece na hora da morte do crente? Eu estou te dizendo aqui, a Bíblia está dizendo. Estevão disse que o Filho do Homem ficou de pé e ele viu a glória de Deus. Quando você confia em Jesus, você não teme a morte realmente. A morte já nem existe. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro fala de partir. Sair do corpo e estar com Cristo. Por isso, sepultamento de corpo de cristão não tem desespero, tem até música. Amém, amém? Tem até música. Por quê? Porque você entra na glória. Então, isso tudo, a primeira vinda foi para fazer essa parte e ele voltou para o céu. Mas a igreja do Senhor é muito interessante. Quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, e pega o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 1, últimos momentos de Jesus com os discípulos, ele diz, lá no versículo 8, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles.
e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste ir. Vocês vejam que eu procurei, com a graça de Deus, fazer uma volta, não é isso? Lembra que falamos aqui que sobre a primeira vinda para morrer na cruz, né? Fazer a obra do sacrifício e depois ressuscitar. Jean, 300 referências. Queridos, isso aqui é para a gente temer, agradecer, porque isso já aconteceu. Crentes que estão dormindo, crentes que estão divididos, com a mente dividida na igreja, alerta, gente. Alerta, a palavra está aqui falando com vocês. Se voltem para o Senhor. Então, o que quer dizer? Profecias sobre a primeira vinda e o propósito da vinda dele já se cumpriram. Por isso que estamos aqui, por isso que a igreja existe. O que estamos aguardando agora é a segunda vinda. Vejam, aqui em Atos, quando ele dá as últimas orientações, ele é assunto ao céu. Pena que parte dos crentes de hoje não apreciam a doutrina. São crentes de emoção, né? De outras coisas, e outros modismos. Vão se arrebentar. Porque nós não podemos ser diferente dos crentes da igreja de Atos dos Apóstolos. Se quisermos saber o que é a igreja, temos que ir a Atos dos Apóstolos. O propósito da igreja, a natureza da igreja, a missão da igreja e a expectativa da igreja. Não, nós não estamos esperando que nenhum governo venha melhorar essa terra. Aliás, só piora. E só piora porque está previsto. A iniquidade tem aumentado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Mas os homens de Deus estão pregando. Os homens de Deus estão alertando. Que hoje você pare de ser essa pessoa surda, insensível, sempre tendo a mesma vida. Sabe por quê? Porque o Senhor que te lavou deu o recurso. Meu amado irmão, sabe o que acontece? Nós temos dentro de nós, para vencermos o pecado, para vencermos as situações, nós temos o Espírito Santo. Deus, quando faz as suas promessas, não está dependendo de situações favoráveis. Deus depende apenas dele mesmo. E de você, ele só exige que você se lance e creia. Os obstáculos vão surgir, as batalhas vão surgir realmente, mas você vai chegar do outro lado. Qualquer que seja a situação que você esteja, lembre, ele está em você. Foi para o hospital, ele está dentro de você. Foi para o tribunal, ele vai dentro de você. É atleta profissional, vai enfrentar uma partida tensa. Eu sempre falo aos atletas, vocês devem olhar para dentro de vocês e conversar com o Espírito Santo. E ele então vai controlar vocês. Tem alguém que não teme nada, e esse alguém está dentro de você e te capacita a não temer nada. Você não está sozinho para lutar sobre o teu temperamento, ele está dentro de você. Você não está sozinho para lutar contra o pecado, ele está dentro de você. Diante de qualquer tentação, provação ou opressão, você vai olhar para dentro de você e vai conversar com ele. Se você crer e perseverar, ainda que as batalhas sejam grandes, ainda que os testes surjam, mas você está destinado à vitória, como foi o nosso querido Abraão. Quando Deus te faz uma promessa, dentro do plano dele, não queira ajudar Deus. Não queira chegar para Deus e dizer, Senhor, mas faz isso aqui também. Porque se você fizer isso, vai te atrapalhar. Deus não precisa do ajuste no plano dele. O plano dele é perfeito. O plano da salvação é perfeito. O homem, se quiser ser salvo, tem que crer no Cristo que morreu na cruz. Mas entre o querido da promessa e a bênção tem lutas, desafios, combates. E
E aí, se você tem a verdadeira fé, você vai enfrentar tudo. Meus amados, as batalhas eu sei que são grandes na minha vida, na sua vida, mas o Senhor é sempre maior do que todas elas. Glória, não permitirá que o justo seja abalado. Ele não permite. Quando você começa a conhecer o seu Deus, você não vai ficar vencido por perturbação, porque você sabe que Ele vai fazer as coisas. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Primeiramente, gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida do pastor Leonardo, e venho aqui dar o meu testemunho a vocês, no testemunho na área financeira, né, a qual no mês de dezembro eu recebi uma proposta de trabalho, né, onde eu receberia 3 vezes mais do valor da empresa anterior, né, e eu vinha trabalhando, né, até o determinado da pandemia, né, o acontecido da pandemia. E a empresa qual eu faço parte, ela fechou, né, assim como as demais empresas. E com isso, recebi um comunicado da empresa, a qual eu seria mandada embora do trabalho. E eles deram um determinado prazo. Só que o RH acabou passando do prazo, do dia, né, da minha demissão. E eu creio que não foi um esquecimento comum, né? Eu creio que foi Deus, né, agindo e guardando o meu trabalho. E em meio a esse período, né, o Senhor ele veio me abençoando, né, também aonde eu tenho participado de todos os cultos, lives, né, devocional, né, junto com cada um, né, com nossos pastores. E eu creio que o Senhor ele tem suprido cada necessidade, me abençoado, né, onde o Senhor, a gente tem recebido do nosso reverendo as orientações de cada pastor, né, para se mover, que o Senhor ele provê, que o Senhor abençoa, e o Senhor ele tem me abençoado esse período, né, onde surgiram, né, trabalhos extras, né, e com isso o Senhor foi provendo todas as coisas. E em meio, né, um desses trabalhos, eu me encontrava com a missionária Gilza, a qual eu dei a notícia que eu ia ser mandada embora, e eu creio, né, eu sei claramente que é uma grande mulher de fé, a qual ela falou assim: Beatriz, você não vai participar dessa lista dos desempregados. Né? E eu recebi aquilo, fui buscar, né, aquilo que os nossos pastores, os missionários, né, têm orientado, e eu fui clamar ao Senhor, né, e fui crendo que o Senhor ele supre cada necessidade de cada um de nós. Então, o que eu tenho para falar para vocês, né, busque, creia no Senhor, que o Senhor ele suprirá cada nossa necessidade. Amém? Mantenha-se fiel ao Senhor, e o Senhor ele mantém-se fiel a cada um. Que vai subir, perto está o arrebatamento, estamos prontos a dar nossas vidas para defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito.
purifica-me. Sopra toda a poeira, Alá, me santifica. Somos a igreja que vai subir. Perto está o arrebatamento. Estamos prontos, a dar nossas vidas para defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira, fala, me santifica. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira, fala, me santifica. Me purifica, sopra, me santifica. Lava, 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 Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você
a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.